respirar, porque quando tem criança envolvida, mexe com a gente mesmo, não tem jeito. É verdade. E eu vou pedir a você que está aí do outro lado assistindo o Balanço Geral para ter muita atenção com esse caso, respira fundo, porque é pauleira. É muito triste mesmo, gente. Uma criança de 3 anos morre e os pais, o pai e a mãe, tá? Os dois foram presos, tá? O Lucas Pisa tá aqui comigo. Lucas, querido, Lucas Pisa tá aqui com a gente. É até difícil dar bom dia, dar boa tarde, porque não tem como diante de uma notícia trágica. Tô vendo que você tá em frente ao Departamento Médico Legal. Já falei aqui a idade da criança, 3 anos, e os pais, então, estão presos. A polícia prendeu eles, baseado em quê, Lucas? Vamos lá, querido. Olá, Michel. Realmente é difícil dar uma notícia como essa, porque os detalhes mencionados na ocorrência e na investigação policial são lamentáveis, são sórdidos mesmo. Essa criança de 2 anos e 8 meses deu entrada ao hospital infantil em Vila Velha nesta madrugada, o IMABA. Os pais disseram para a equipe médica que seria pneumonia, mas a própria equipe médica, enfermeiros e uma assistente social viram nessa criança de quase 3 anos de idade sinais nítidos, de acordo com as primeiras informações, de que ela teria sido violentada sexualmente. É um menino de 2 anos e 8 meses que não sobreviveu lá no IMABA, ele deu entrada ao hospital, uma situação muito grave. Os pais disseram que era pneumonia, mas a equipe médica desconfiou e viu que aqueles sinais, que ele tinha sinais de abuso sexual. Foi aí então que a polícia foi acionada, Michel. A partir daí, a polícia começou a ouvir a equipe do hospital, médicos, enfermeiros, ouvir testemunhas e também os pais dessa criança. O pai tem 35 anos e a mãe 31 anos. Uma enfermeira e uma assistente social disseram em depoimento à polícia o seguinte, aspas, a criança tinha nítidos sinais de abuso sexual. Isso prestado depoimento. O corpo da criança saiu do IMABA, veio diretamente aqui para o Departamento Médico Legal em Vitória para fazer os exames de perícia e o médico perito chegou à conclusão e informou isso à polícia que, de fato, a criança havia morrido após sofrer violência sexual. E, a partir daí, com esses dados, com essas informações técnicas dos médicos e também de testemunhas, os pais foram presos em flagrante lá em Vila Velha mesmo. Em depoimento para a polícia, os pais não souberam explicar por que não viram os machucados nessa criança, por que não agiram e não souberam explicar como a criança teria se machucado. Então, diante desses fatos, eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana, onde estão à disposição da Justiça. Nós estamos aqui em frente ao Departamento Médico Legal, onde o corpo desse menino continua aqui, já que até agora nenhum parente, nenhum familiar veio para fazer os trâmites de liberação do corpo para o sepultamento e depois o enterro. Os pais estão presos e agora a polícia também deve ouvir outros familiares para continuar essa investigação, mas eles seguem no Centro de Triagem de Viana. Então a informação é esta, uma criança de 2 anos e 8 meses de idade que deu entrada no hospital, os pais disseram que era pneumonia, mas os médicos disseram não, isso aqui é sinal nítido de violência sexual. Chamaram a polícia nas primeiras investigações, colhendo depoimentos e provas, chegaram à conclusão de que essa criança sim teria sofrido violência sexual e a partir daí prenderam os pais. A gente segue aqui em frente ao Departamento Médico Legal, Michel, para aguardar, se algum parente chega para fazer a liberação do corpo dessa criança, porque até agora ninguém apareceu. O que aumenta ainda mais, Lucas, o drama dessa história. Será que essa história ainda pode ser ainda pior, Porque além de dramática, cruel, absurda, desumana, independente de quem fez isso com essa criança, se foi o pai, se foi a mãe, A polícia, claro, vai investigar. O fato é que os dois foram presos em flagrante. O Lucas Pisa contou muito bem ali agora ao vivo pra gente. A polícia, logo que os médicos e enfermeiros do hospital desconfiaram que não se tratava de uma pneumonia, já acionaram a polícia.
olha, tem sinais claros aqui de abuso, de estupro, né? Estupro de vulnerável, né? O Lucas, é que a gente tem que ter muito cuidado para contar essa história na televisão, a gente está no jornal aqui ao meio-dia, mas segundo as primeiras informações que a gente recebeu, os médicos e enfermeiros, eles conseguiram diagnosticar que no ânus dessa criança, né, eles introduziram um objeto, não sei se um cabo de vassoura, um pedaço de madeira, no ânus dessa criancinha, desse anjinho aí, de quase 3 anos. Tem um detalhe nessa história que é um mistério, é claro que vai ser investigado também, a nossa repórter Rafa Ferron, que depois vai trazer a reportagem completa, no local, na casa desses pais, né, Fernandinha, né, desculpa, a nossa Fernandinha maravilhosa, Fernandinha Batista, é que elas são parecidas as duas, aí eu confundo, mas a Fernandinha vai contar essa história, no local, na casa dos pais dessa criança, foram encontrados, né, balde, uma certa vasilha, alguma coisa ali com fogo, que seria um ritual. E os pais teriam dito, né, que seria um ritual para curar essa criança, um ritual de cura, mas isso ainda está sendo investigado. Lucas, eu falei aqui dessa questão do suposto ritual, a gente não vai dizer que ritual porque isso vai ser investigado, é claro, mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Se não aparecer ninguém no departamento legal, como é que faz? Tem que esperar algum parente, então, para liberar, né? Pra gente saber até se tem uma avó, se tem uma tia nessa história também, para poder esclarecer o crime, né? Ajudar, né? Perfeito, Michel. Na ocorrência, não há nenhuma informação de outro familiar que não sejam os pais envolvidos em toda essa história. Na casa que a polícia foi e encontrou todos esses objetos que você citou, mencionou, não foi citada nenhuma terceira pessoa que poderia morar, quarta pessoa que poderia morar com a família. Parece que era só pai, mãe e essa criança. Não há informações sobre se há outros parentes que moram na região de Vila Velha, onde a ocorrência foi registrada. Bem, de praxe, a Polícia Civil tem o seguinte trâmite, são 45 dias, isso para qualquer corpo que vem para cá, que familiares têm para liberar 45 dias, se não liberar nesse tempo, é enterrado como indigente. Mas esperamos que isso não aconteça, já que certamente essa criança tem outros parentes, além dos pais, parentes que o amavam com certeza bastante. E realmente, Michel, por ser uma notícia muito delicada, a gente está num jornal na hora do almoço, alguns detalhes, nós temos muito cuidado em respeito a quem está assistindo e até os familiares dessa criança também, que talvez nem sabiam, né, não imaginavam que isso poderia acontecer, mas o fato é esse, essa criança teria de fato, segundo informações da perícia, abusada sexualmente e os pais foram presos, estão no centro de triagem de Viana. A gente segue aqui no Departamento Médico Legal. Se algum parente aparecer, eu te chamo, Michel. Tá certo, Lucas. Vamos seguir. Olha só, gente, essa história, eu sei que a gente é um jornal do meio-dia, a gente tem que ter tranquilidade para poder relatar um fato desse, mas não tem como não se indignar diante de uma covardia. Olha ali a imagem, gente. Nessas imagens aí vocês estão vendo os suspeitos, né, que foram presos em flagrante. A polícia deu voz de prisão, porque na verdade o que acontece? Uma criança de 3 anos e 8 meses, ela deu entrada, presta atenção porque a história é absurda. Quando eu falo que é o fim do mundo mesmo, é o fim do mundo. Olha esse anjinho aí, gente. Pelo amor, 2 anos e 8 meses, não tinha nem completado 3 meses ainda. Essa criança deu entrada no hospital, os pais dizendo que ela tinha pneumonia. Então estava derrubadinha, tinha febre, claro, estava com infecção. Chegaram dizendo, é pneumonia. Internou no hospital. Imediatamente os médicos já desconfiaram. Médicos, enfermeiros que estão acostumados a lidar com esse tipo de caso, já viram, essa criança foi vítima de violência. Eles fizeram um exame, gente. Vocês estão vendo aí as fotos desse anjinho de 2 anos e 8 meses. A gente fica muito emocionado e revoltado diante de uma história dessa, porque uma criança que não tem como se defender, ou seja, possivelmente estava dentro de casa, né, com quem ela mais confia, que é o pai e a mãe. Essa criança, presta atenção nessa informação que eu estou trazendo agora, que foi apurada pela nossa repórter. De acordo com o depoimento dos médicos e enfermeiros do hospital, o autor, que a gente não sabe se foi o pai, se foi a mãe, ou se foram os dois, ou se foi outra pessoa,
mas introduziram no ânus dessa criança um objeto, gente, um pedaço de madeira, um pedaço de vassoura. Então vocês já imaginam o sofrimento dessa criança. Uma criança de 2 anos e 8 meses ser vítima, ser sujeita a uma situação dramática dessa, uma situação dolorosa. E se a polícia vai investigar se foi o pai, se foi a mãe, e se isso foi causado pelos pais, a dor é ainda maior, a revolta é ainda maior. Esse caso ainda está sendo investigado. Vocês viram aí que o Lucas Pisa está em frente do Departamento Médico Legal, e tem uma história que eu fiquei aqui mais triste ainda. Até agora, o corpo dessa criança está no Departamento Médico Legal, não apareceu ainda avó, tia, primo, ninguém. Então, quer dizer, enquanto não aparecer ninguém para liberar o corpinho dessa criança, ela vai ter que ficar lá. E possivelmente, se não aparecer ninguém nos próximos 45 dias, ela infelizmente tem que ser enterrada como indigente. A gente torce para algum parente aparecer, porque vai ajudar até a esclarecer esse trabalho. Outra coisa que precisa ser investigada, a gente precisa apurar isso aí. Conselho Tutelar sabia de alguma história? Tem algum registro de violência? Tem alguma passagem, né, desse pai ou dessa mãe? Tem alguma suspeita? É preciso ouvir os vizinhos também ali do bairro, né? Por isso que eu falo, gente, nós falamos ontem aqui, né? Briga de marido e mulher se mete a colher sim. E em relação à criação de criança também. Se você ouviu uma criança, ouviu um pai violentando uma criança, muito grito, se meta, chame o Conselho Tutelar. Daqui a pouco a gente volta com essa história. Realmente estou muito nervoso e todo mundo fica também diante de uma coisa dessa, né? Mas vamos seguindo aqui, daqui a pouco a gente volta mais com essa história. Mulheres, olha só, gente.